Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jó, primeiro, verso de número 10, que vai nos dizer assim: Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmão Satanás, ele falando para Deus que Deus protegia Jó por todos os lados. Que Deus o guardava, que Deus abençoava a Jó. Que Deus guardava tudo que pertencia, tudo que Jó tinha, Deus protegia. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o inimigo, ele não te toca, ele não te destrói, porque Deus te cerca. Irmãos, muitas vezes nós estamos aqui, no campo visual, físico, olhando aqui humanamente falando, e não contemplamos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes não contemplamos as guerras e as batalhas também que é travada no reino espiritual para tentar nos destruir. O inimigo, ele deixa bem claro aqui que Deus protegia a Jó por todos os lados, ou seja, o próprio inimigo não achava brechas para entrar na história de Jó, na vida dos filhos de Jó, na casa de Jó, porque Deus protegia por todos os lados. Sim, Deus lhe protege. Sim, Deus lhe guarda. Ele te esconde e se algo acontecer na sua história é sinal de que ele permitiu. Não é porque Deus perdeu as forças, não é porque Deus não está te vendo ou porque Deus deixou uma brecha e o inimigo entrou de surpresa, não. O inimigo não conseguia tocar em Jó até o momento em que Deus permitiu que isso acontecesse. Coloque isso na tábua do seu coração e aqui dentro da sua mente. Deus te protege, Deus te cerca e ele não permite o inimigo ganhar território. Muitas vezes o inimigo vai se levantar. Muitas vezes o inimigo vai tentar destruir o propósito de Deus na nossa história. Porém, o Senhor hoje está falando contigo e está dizendo: não esqueça que você é protegida. Não esqueça que você é guardado. Isso, irmãos, não é conversa de crente não. Porque tem gente que diz assim: os crentes acham que Deus só guarda eles. Mas não é achar não, irmãos. Está escrito na Bíblia. Deus protege, Deus guarda. O próprio Satanás disse isso. Que Deus cercava Jó e cercava tudo o que ele tinha. Ou seja, o inimigo não achava brecha. Deus está protegendo você. Deus está protegendo a sua casa. Ele está cercando tudo aquilo que te pertence. Mesmo que o inimigo queira destruir. Mesmo que ele tenha vontade. Porque assim, irmãos, o inimigo ele não gosta da gente que serve a Deus não, viu? Ele não gosta daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que são vocacionados, chamados para a salvação. E ele já perdeu a dele, irmãos. Ele já não tem mais nada para perder. Então ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E o intuito dele não é destruir aqueles que fazem a vontade dele. O intuito dele é destruir aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles a quem Deus escolheu para salvação. Aqueles a quem Deus chamou. Então por isso tanta batalha na sua vida. E Deus está dizendo para você hoje: eu te cerco, eu te protejo, eu te guardo. Respaldado na palavra, você pode responder isso quando alguém disser assim: cadê seu Deus? Ele está me protegendo, ele está me guardando. Mas isso está acontecendo na sua vida? Está acontecendo porque é permissão dele. Mas no dia que ele quiser dar um basta, ele dá. Eu tenho a proteção de Deus. Jó tinha a proteção de Deus como você. Declare comigo: o inimigo não consegue tocar na minha vida para me destruir porque Deus me protege. O inimigo não consegue tocar na minha vida para me destruir porque Deus me protege. Tinha uma cerca viva ao redor de Jó e ao redor da casa dele. Você observa isso, irmãos? Deus protegia tanto Jó e a casa dele que eles estavam cercados, como o próprio inimigo disse. Cercaste com Sebe, tinha uma cerca viva protegendo. Quando no Salmo 91, verso de número 7 nos diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É porque Deus está te cercando, ele está te protegendo. Pode até haver oposição, o inimigo pode até tentar. Você observa que o inimigo já tinha observado que não tinha brecha para ele poder entrar na história de Jó. Então o inimigo ele tenta, ele observa para ver se não acha alguma brecha, porque ele entra por brecha.
Mas Deus cercava tanto, protegia tanto a Jó e a casa dele que não tinha brecha para o inimigo entrar. Declare comigo, eu creio que o meu Deus não dá brecha para o inimigo entrar na minha história. Eu creio que o meu Deus não dá brecha para o inimigo entrar na minha história. Pode até ter ferramenta preparada contra ti, mas a brecha está fechada. Deus está te cercando como ele cercava Jó. Deus está te protegendo, Deus está protegendo a sua casa, Deus está protegendo o seu casamento. Pode até haver oposição, o inimigo pode até estar se levantando contra, mas através dessa palavra Deus está dizendo, eu já liberei o livramento para você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Jó só foi tocado quando Deus permitiu, porque Deus apresentou, irmãos, Jó a Satanás. Mas se Deus não apresentasse, você observa que Satanás em momento nenhum pediu para tocar em Jó, nem tocou no nome dele. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que Jó era protegido. O inimigo sabe que você é protegido. O inimigo sabe que a sua casa é protegida. Deus hoje está dizendo para você, ele não te toca por isso. Ele não consegue fazer o mal contra você, não é que ele não queira, porque a vontade dele é destruir. A vontade dele é arruinar. A vontade dele é ver você realmente aí, sabe, abatido, destruído, ou até mesmo dentro de uma sepultura. Mas Deus está dizendo, é porque eu te guardo que ele não te toca. É porque eu te protejo. E através dessa palavra, irmãos, eu vejo Deus garantindo livramento para pessoas aqui. E dizendo, eu estou ao teu redor. Eu estou te protegendo. O inimigo, ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o teu redor, quem está é Deus. Ao teu redor, Deus está te protegendo como ele protegia Jó. E a casa de Jó não tinha ramandacandaraia, não tinha brecha para o inimigo entrar. E o Senhor diz hoje, eu fecho as brechas e ele não consegue ter êxito. Eu fecho as brechas e ele não consegue fazer aquilo que ele estava tentando fazer. Eu não sei o que o inimigo estava tentando fazer contra a vida de pessoas aqui. Contra casamento, contra ministério, contra a saúde. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer que o laço quebrou. E é para você entender que o laço só quebrou porque você tem Jesus. O laço só quebrou porque Deus te guarda. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é boazinha, não. É porque você entregou a sua vida nas mãos de Deus. Se você não entregasse a sua vida nas mãos de Deus, a sua vida já estava destruída, a sua casa já estava destruída. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele traz uma palavra como essa para nós, para a gente entender que é ele quem nos protege, que a nossa proteção vem dos céus. Que a nossa proteção vem de Deus. Salmo 91, verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Você está sendo coberto, isolado, para que o inimigo não te toque. Irmãos, eu vejo aqui muros de fogo protegendo algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Porque grande era a fúria do inimigo para te tocar, mas Deus está dizendo, nenhum mal te sucederá. Eu resolvi te proteger, eu resolvi te esconder, eu resolvi te guardar. Deus permitiu, irmãos, Jó ser tocado porque era uma prova de Deus para com ele. Mas antes dessa prova acontecer, você observa que tinha uma grande proteção sobre a vida de Jó, sobre a casa, sobre os filhos, sobre tudo que pertencia a ele. Quando nós servimos ao Senhor e Deus não quer, irmãos, que o inimigo nos toque, ele estende a proteção sobre nós e sobre tudo aquilo que nos pertence. Declare comigo, a proteção de Deus está sobre mim e sobre tudo que me pertence. A proteção de Deus está sobre mim e sobre tudo o que me pertence. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal vai te suceder. Esta palavra é uma garantia de livramento. Esta palavra é uma garantia de que Deus está te isolando, está te cobrindo, está te guardando, está te protegendo, para que o inimigo não venha fazer o mal que ele queria contra ti. O inimigo faz o plano, né, irmãos? E o plano dele é para destruição, nós sabemos disso. O plano dele é para arruinar ao máximo aqueles que servem ao Senhor. Porém, tem provas que Deus permite, como no caso de Jó, Deus permitiu, né? Mas tem provas que Deus não permite. Eu estou conversando com pessoas que Deus, ele te trouxe aqui para lhe dizer, esta prova que o inimigo queria fazer contigo, eu não vou permitir.
Eu não vou permitir porque eu conheço sua estrutura. Eu não vou permitir porque eu sei muito bem o que ele quer fazer contigo, que é para te destruir. Porque Deus, irmãos, ele sabe o tanto que a gente suporta. Observe bem isso. Deus sabe o tanto que a gente aguenta. Deus conhece a minha e a sua estrutura. E Deus não permite nada além do que a gente possa suportar. Tem pessoas aqui que não suportam aquilo que o inimigo estava querendo fazer contigo. Ele estava procurando brecha para entrar. Só que Deus está dizendo, eu estou fechando as brechas hoje, eu estou cercando você com muros de fogo. E o diabo não consegue ter acesso àquilo que te pertence. Não que ele não queira, ele está furioso, querendo destruir. Mas Deus não vai permitir. Você lembra quando o Satanás pediu para cirandar com Pedro e com os apóstolos do Senhor, com os discípulos? A Bíblia diz que Jesus deixou bem claro, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Pedro não estava preparado para que Satanás viesse ali, a cirandar a ele como trigo. Pedro não estava preparado para aquilo que o diabo queria fazer com ele. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, eu determinei o livramento, eu determinei que você seja cercada, que a sua casa seja cercada, que algumas lutas sejam paralisadas porque o diabo estava querendo ir além do limite, ele estava querendo tocar mesmo para te destruir. O diabo sabe quem vai dar no reino de Deus, meu irmão e minha irmã, grande resultado. Então ele tenta ao máximo destruir aqueles a quem Deus tem um propósito. É por isso que ele luta contra você, é por isso que ele luta contra a sua casa, porque o que Deus tem contigo é grande e Deus tem resultados para os céus através da sua vida. A história de Pedro traria muitos resultados. Nós sabemos que ele ganhou muitas almas e que o ministério dele foi muito frutífero. A mesma coisa foi Jó, né? Jó, ele foi fiel na prova, irmãos, e Deus o aprovou de maneira extraordinária, mas Jó teve estrutura para passar. Deus sabia o quanto Jó suportava. É como você, Deus sabe o quanto você aguenta. Mas antes de toda aquela prova que Jó enfrentou, a Bíblia faz questão de enfatizar. O próprio Satanás vai dizer que Deus cercava Jó com uma cerca viva. Deus protegia o tempo todo a Jó e aquilo que pertencia a ele. É como você que está me ouvindo agora. Você é protegido, você é guardado, você é guardada. E este livramento chega da parte de Deus para a sua vida. E como este livramento está chegando da parte de Deus, Deus quer deixar bem claro para você que é Ele quem está te protegendo, que foi Ele quem resolveu te guardar. Porque tem gente, irmãos, que não tem estrutura para passar pelo que Satanás queria fazer você passar. Tem gente que não tem estrutura para viver o que o diabo queria fazer na sua vida. E o Senhor está dizendo, eu estou te guardando, verso 11 do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus está dando ordem aos anjos dele para que te guardem, para que te protejam, para que o mal não tenha êxito contra ti. A palavra hoje, irmãos, é livramento. O Senhor te cerca, o Senhor te protege, o Senhor guarda a sua casa. E Ele está dizendo para você, eu resolvi te proteger e não deixarei o inimigo fazer contigo o que ele queria. Declare comigo, meu Deus, não deixará o inimigo me cirandar como trigo. O meu Deus não deixará o inimigo me cirandar como trigo. Deus conhece a estrutura, irmãos. Se ele vê que você não suporta, ele não permite a luta feroz que o inimigo queria trazer. Porque a intenção do inimigo era tirar você da posição. A intenção do inimigo era destruir ferozmente, terrivelmente aquilo que te pertence. Salmo 91, verso de número 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Como você se apegou com amor, aqui o salmista vai dizer, porque a mim se apegou com amor, você se apegou com amor ao Senhor, por isso ele resolveu te livrar. Por isso ele resolveu te proteger. Ele sabe que você vai surtir muito efeito no reino espiritual. Ele sabe que a sua vida tem um propósito nessa terra, então Deus não permite a destruição acontecer porque ele conta com você. Você lembra quando Balaão, ele tentou amaldiçoar os filhos de Israel? Balaão, ele tentou, ele até queria, mas Deus disse não. Não, é um povo abençoado. Este povo aí, você não vai amaldiçoar.
Ou seja, Deus não deixou, irmãos, aquela batalha espiritual se levantar contra os filhos de Israel. E eu vejo Deus protegendo pessoas como ele protegia a Jó. E guardando pessoas daquilo que o inimigo queria fazer, como ele guardou os filhos de Israel da fúria, da ira de Balaão. Tem gente aqui, irmãos, que está recebendo proteção de Deus. Porque Deus te cerca, ele protege você e a sua casa. E nem o mal vai te suceder. Envergonhados, frustrados, confusos, ficarão todos aqueles que querem ver o teu mal, porque o laço quebrou e você está livre. Deus está te protegendo com uma cerca viva. Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a vida dos teus, e ele não permitirá a luta que estava vindo aí com muita força para te destruir. Irmãos, Deus não permite lutas além do que a gente possa suportar. Deus conhece muito bem a minha e a sua estrutura. Ele é o nosso Criador e jamais ele vai permitir algo para a gente vir a sucumbir. Deus não vai deixar você sucumbir, Deus não vai deixar você perecer. E hoje ele está te garantindo o livramento. Declare comigo: eu estou cercada, a minha casa também, e tem livramento para nós. Eu estou cercada, a minha casa também tem livramento para nós. A cerca que está ao seu redor é do próprio Deus, é muros de fogo para guardar, proteger e livrar de todo o mal. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra, agradecer pelo livramento, porque o livramento é grande, o laço quebrou e nós estamos livres em nome de Jesus Cristo. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos cercar. Obrigada por cercar a nossa casa. Obrigada por cercar tudo aquilo que nos pertence. Satanás deixou aqui bem claro, Pai, que o Senhor cercava tudo aquilo que pertencia a Jó. O diabo não achava brecha para entrar na história dele. Eu creio que da mesma forma o Senhor está cercando a nossa casa. O Senhor está cercando a nossa vida e não está permitindo o inimigo ter êxito naquilo que ele queria fazer contra nós. Obrigada, Senhor, porque o laço quebrou e nós estamos livres. Obrigada, Senhor, porque nenhum mal vai nos atingir, nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. Obrigada, Senhor, por fechar a bacandarasto, todo o acesso que o inimigo queria entrar com destruição, porque o inimigo, Pai, estava tramando planos terríveis para destruir pessoas. Ele queria vir com muita força, Pai, para arruinar aquilo que o Senhor tem na vida do teu filho e da tua filha, mas o laço quebrou. O laço quebrou e nós estamos livres. O laço quebrou e o Senhor resolveu nos dar livramento. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo livramento que o Senhor resolveu nos entregar. Obrigada, Senhor, por nos proteger de todo o mal. Obrigada, Pai, por ser fiel na nossa história. Obrigada, Senhor, por não permitir que os inimigos toquem na nossa vida. Obrigada por frustrar os planos de Satanás contra nós e contra a nossa casa. Gratidão, Senhor, pela tua proteção. Gratidão, Senhor, por nos cercar, nos livrar e nos proteger de todo e qualquer mal. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera também aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus resolveu te livrar. Por isso o inimigo não conseguiu te tocar. Por isso o plano que ele estava arquitetando contra ti caiu por terra. Deus é um Deus, irmãos, que conhece a nossa estrutura. E ele não permite nada além do que possamos suportar. Deus nos esconde, Deus nos guarda, Deus nos protege. E hoje, através dessa palavra, ele está te garantindo a proteção dele. O inimigo não vai te tocar, não é por falta de vontade do inimigo, porque a vontade dele é tocar, a vontade dele é destruir. A vontade dele é arruinar o plano de Deus. Porém, Deus resolveu te guardar, resolveu te proteger. E quando Deus cerca, irmãos, o inimigo não consegue tocar. O próprio inimigo disse isso aqui na conversa, no diálogo dele entre Deus e ele sobre Jó. Ele disse que ele não conseguia tocar em Jó porque Deus protegia Jó por todos os lados e protegia a casa dele. E assim é na sua história. Deus resolveu te proteger. Ele resolveu te guardar. Por isso, nenhum mal vai te suceder, porque o Deus do livramento está contigo. E quando ele diz não, o inimigo não tem êxito naquilo que o inimigo estava querendo fazer. Deus está frustrando o plano do adversário contra ti, contra a sua casa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.